Acho belíssima a liturgia da nossa igreja, né? Porque nos levam a viver mesmo, né? Com tanta profundidade. Às vezes a gente não consegue viver tanto porque a gente desconhece, mas hoje a gente vai tentar, né, mostrar um pouquinho. Digo um pouquinho porque é tão rico, tão lindo, né? E os meus convidados já estão aqui. Bom dia, Padre João, sua Bom dia, bênção. Deus abençoe. Obrigada Alegria por estar estar com você. aqui. E bom dia, Karina. Bom Seja dia, Cris. Bom dia, bem-vinda. Rodrigo. Bom Para dia. mim, eu também penso igual a você. É um assunto tão grande, tão rico, tão nobre, que é pouquíssimo tempo para falar sobre tudo aquilo que necessitaríamos de falar. Liturgia é algo específico para a intimidade com Deus na Santa Missa. Então, como viver bem? É o papel de cada católico, nós precisamos aprender a viver bem a liturgia. Porque quando a gente sabe viver, a gente consegue amar de verdade. É verdade. E a gente vai falar também sobre as músicas litúrgicas, né? Que muitas vezes a gente nem entende. Vai à missa, mas não sabe por que aquela música está ali. Tem um porquê para tudo, não é isso, Karina? A Karina Claro. trabalha com o coral aqui da Canção Nova, não é isso? Exatamente. Trabalho já tem... Desde 2005 eu trabalho com o coral, mas eu estou à frente desde 2007 e é um trabalho muito rico, porque com o coral Canção Nova a gente consegue, de fato, fazer com que essa liturgia ela aconteça de forma mais eficaz. Então, o coral a gente consegue trabalhar mais os temas específicos de cada celebração, porque nós temos um tempo de preparo. Então, aqui já vai uma dica para quem é ministro de música ou para aqueles que têm o desejo de viver o ministério de música. Para cada celebração existe uma música necessária, uma música específica. Então, não adianta, a gente vai chegar lá nesse assunto também, mas não adianta eu querer colocar uma música da Páscoa no Advento. Então, são questões diferentes. E se a gente coloca uma peça fora do lugar numa máquina, a máquina não funciona. Então, o ministro de música ele está a serviço da liturgia, não a liturgia a serviço do músico. Então, é um serviço rico, nobre, que cada músico precisa fazer com muito empenho, com muito valor e com muita nobreza. É maravilhoso trabalhar para um grande rei. Quem trabalha para os reis aí fora, com certeza deve ser nobre, mas nós trabalhamos para o grande rei. Então, precisa ser feito com muita eficácia. Olha que riqueza, hein? Sabia disso? Que para cada celebração existe uma música também? Pois é, a gente começa semana que vem, né, padre, o Sim. ano litúrgico, né? E por que começa já agora e não no início do ano normal? Olha, é bonito a gente ver a história da igreja, porque depois da morte e ressurreição de Jesus, eles celebravam o domingo como o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Depois que a comunidade foi organizando o culto, né? Aí celebrava-se o Natal, por exemplo, a data do Natal foi fixada em 25 de dezembro, porque era a antiga festa pagã do Deus Sol. E Cristo, luz do mundo, então eles colocaram o Natal nesse período. Aí a comunidade sentiu a necessidade de preparar a comunidade para a celebração do Natal. Aí veio o tempo do Advento. Então o ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento. Não segue o ciclo do ano civil, mas o ciclo religioso de celebração. Então, ele inicia agora no próximo domingo o Advento. O Rodrigo começou falando aqui no início do programa, né? E eu achei até engraçado, porque tem muita gente que não entendem, né, a celebração eucarística e aí dizem, né, eu vou para a missa, mas fico senta e levanta, né? Senta e levanta. A gente escuta muito isso, né, padre? Explica pra gente, né, a missa, né? Para que as pessoas entendam bem. Existe, né? É tudo muito bem pensado, né? Quando se fala liturgia, se fala assim em algo organizado. Ele tem um começo, um meio e um fim, tem uma finalidade, né? É como qualquer festa, né? Mas a missa não é qualquer festa. A missa é um grande acontecimento. Então ela tem um início, um meio e um fim. E a atitude do fiel na participação da missa é essa. Quando se inicia, todo mundo de pé, todo de prontidão, né, para essa celebração. Acolhe as pessoas, acolhe a presidência da missa, e depois o padre faz a acolhida do povo, aí todo mundo se senta. Para quê? Uma atitude de quem vai escutar. Aí é feitas as leituras, é cantado o salmo, aí depois se levanta para proclamar o evangelho, porque o evangelho é a palavra do próprio Cristo. Então, a dignidade daquele momento faz com que a Assembleia se mantenha de pé, fique de pé, né? E escuta o Evangelho, depois se senta para ouvir a palavra da igreja, que é a homilia do padre. Depois vem o ofertório, aí
ele se levanta de novo para dar continuidade à hora eucarística, né? Que depois do ofertório é o momento de fazer a consagração do pão e do vinho e as orações que acompanham. E é verdade, é tão bonito, né, que a gente já começa com o ato, né, penitencial, a gente já começa pedindo perdão, com o coração, entregando tudo para que a gente viva bem, né, a celebração. Toda a celebração. Porque quem tem algo no coração que precisa perdoar, né, se não perdoa, não tem como viver mesmo a celebração. Por isso já começa assim. Eu acho tão lindo, tão rico isso, Essa é a disposição com que a pessoa deve ir para a Santa Missa. Ela já deve se preparar para esse momento. Né? E junto com a comunidade ali, ela também faz esse momento de purificação, né? De reconhecimento da sua condição pecador e que quem vai estar diante da graça de Deus. A gente tem uma pergunta aqui de uma internauta, é a Bruna. Ela quer saber, padre, sobre a cor litúrgica, mas de uma coisa especial, ela quer saber quando se usa a cor rosa na liturgia. São em dois momentos que usa a cor rosa na liturgia. É no terceiro domingo do Advento, né? E no quarto domingo, me parece, da Páscoa, que usa o cor róseo. Do Advento, porque é o letare, né? Letare, não. Gaudete. Gaudete, né? Alegria, né? Está chegando. E o letare também é o domingo da alegria. Os dois são domingos da alegria, né? São próximos de um acontecimento muito grande. Agora, Karina, você disse que as músicas, né, da liturgia, elas precisam ser bem pensadas. Sim. Em que sentido que você está falando isso pra gente? Vamos pegar aqui agora a questão do Advento. O Advento, ele não é todo voltado para o Natal. As 2 primeiras semanas ele é voltado para a segunda vinda do Senhor. Então, a igreja toda se prepara para a segunda vinda gloriosa e definitiva do Senhor. Então, a música seria Preparar o Caminho? Talvez não, porque Preparar o Caminho é João Batista que anuncia o Salvador que nasce no Natal. Então, seria mais ou menos aquela: ouve-se na terra um grito do povo, um grande clamor, Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador. Então, essas 2 semanas primeiras você vai preparar. A música ela tem que estar preparada para aquele que virá numa segunda vez definitiva. Nosso Senhor voltará. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós começamos aqui na Canção Nova, nós recebemos o chamado, né? No dia de Cristo Rei, ontem nós celebramos isso aqui na Canção Nova e começamos. Então, semana que vem nós já começamos. Maranatá, vem Senhor Jesus, pela segunda vez definitiva, salvar o seu povo. Segundo as 2 últimas semanas do Advento, nós celebramos essa festa, ou aliás, a expectativa do Senhor que virá no Natal. Então, nós celebraremos 2 semanas na expectativa do Natal. Então, as músicas seriam Preparar o Caminho, Da Cepa Brotou a Rama, essas músicas que já vêm com o Senhor que virá no Natal, o nascimento natalício de Jesus. Então, são músicas específicas. Quando eu digo assim, no tempo do Advento nós cantamos isso, é um tempo que se divide nessas 2 semanas. Mas, por exemplo, no tempo comum existem as músicas próprias, porém o tempo comum ele é um tempo mais aberto, se eu posso dizer. Então você vai por onde? Pela antífona. A antífona de entrada ela dá um norte muito grande para os músicos escolherem as músicas, né? Existe um inário litúrgico da CNBB com todos os temas, com todos os tempos da liturgia, porque existe um ciclo do ano litúrgico, mas existem os tempos de cada etapa do ano litúrgico. Então, cada tempo você precisa viver bem. E cada tempo tem a sua música específica. Imagina se eu cantar a música de Natal na Quaresma. Não tem a ver, então é mais ou menos esse sentido que a gente precisa ver. Música específica para cada tempo. Quaresma tem o seu tempo, a Páscoa tem o seu tempo, Pentecostes tem o seu tempo, Advento e tempo comum. Cada tempo tem a música específica. Se eu coloco uma música errada no lugar errado, eu posso colocar a perder toda uma homilia maravilhosa que um padre tem para fazer. Que, com razão, muitas vezes, a gente recebe as críticas, não é mesmo? Porque a gente coloca qualquer música, a gente acha que uma música só porque é bonita, é bela, cabe dentro daquele contexto litúrgico. Só que não. Tem gente que fala, mas essa música é ungida. Mas a música mais ungida é aquela que está dentro do contexto litúrgico. Se a gente não obedecer à liturgia, a gente corre um sério risco de desacralizar o que é sagrado. Então, a gente precisa ter muito firme dentro de nós que a liturgia ela precisa ser respeitada. Nos instrumentos musicais, nas próprias vozes, precisa haver essa preparação. Não tem como o músico chegar na hora para escolher o repertório ali.
é falta de respeito com a liturgia, é falta de respeito com o Senhor. Na Canção Nova a gente ainda tem se preparado muito, a gente não sabe tudo, a gente tem caminhado dia após dia para acertar nessa liturgia musical. Né? Porque a gente já pecou muito, a gente peca na liturgia ainda, mas a gente quer acertar. Mas vamos crescer juntos, não é Karina, mesmo? tem uma pergunta para você, da Ai, Ed meu Deus do Santos, de Itajubá, Minas Gerais. Ela quer saber qual seria a música certa para se cantar na entrada da vela para a coroa do advento. Olha, padre, você pode me ajudar? É Eu não claro, saberia eu dizer. creio que a própria CNBB ela tem uma música específica para cada ano, não é isso? Sim, sim. Tem uma música específica para cada ano. Então essa eu não sei qual seria deste ano, mas seria necessário que seja música de esperança, porque a vela do Advento ela sempre vai falar sobre alguma coisa de expectativa. Então a música dentro do contexto de esperança. Estamos esperando o Salvador, que virá na segunda vinda ou que virá no Natal. Aí a gente está falando de cores litúrgicas, né? A gente trouxe, Sim. vamos explicar aqui para as pessoas, né? A gente trouxe alguns parâmetros aqui para mostrar para você com relação às cores litúrgicas, né? Que a gente sempre vê na Santa Missa o padre usando a túnica, né? E a estola aí de cores diferentes, né? Aqui a gente tem o branco, o verde, o roxo e o vermelho. São essas cores, né? Que são usadas Sim. durante o ano, é isso? Durante o ano. O roxo é usado agora no tempo do Advento Tá. e também na Quaresma, porque é um tempo de preparação, um tempo de a comunidade se colocar em oração, em jejum, em penitência, se preparando para viver bem o momento litúrgico. Aqui também a túnica, né? Sim. Olha que Tem linda, a né? casula roxa A aí. casula. Isso, que ela vai sobre a túnica do padre, né, para a Que celebração. linda. E aqui, Ela- então, quando o roxo aparece, é sinal de penitência, é Sim, isso? sim. É um tempo de preparação para uma grande festa. Nós vamos Tá. celebrar o Natal. Então, começamos a nos preparar para a celebração do Natal. Vamos celebrar a Páscoa. Então, os 40 dias antes é um tempo de preparação É o para... convite da igreja Sim. já, Sim. né, com relação às cores, já pedindo Sim, ela uma sinaliza preparação. isso, sinaliza essa preparação. Então, quem vê o roxo já sabe, né? É um tempo penitencial. Né? Aí a gente tem Até mesmo nas missas dos fiéis defuntos também se usa o roxo, né? Porque é da dor, o sentimento da dor. Né? Ok. A gente... Aqui o vermelho. Vermelho. O vermelho ele é usado na paixão do Nosso Senhor, né? E também na festa dos santos mártires da igreja. Ok. Que foram aquelas pessoas que derramaram o seu sangue pela fé em Cristo Jesus. O próprio Cristo derramou o seu sangue e aqueles que o seguem também derramam o seu sangue. Então, quando vemos o vermelho, é um martírio, é uma festa de um santo. Olha ou do aqui, tá próprio vendo, Jesus. gente? Tudo tem um sentido, né? Quando você vai para a liturgia, para a celebração, se o padre está usando a casula aqui, olha, vermelha, isso quer dizer que mártir. alguém derramou o sangue, né? Pela evangelização, não é? Exato. E aí a gente tem o verde. Sim, o verde é o tempo comum, né? Tá. Que é o tempo do anúncio do Evangelho. Nós temos 2 períodos de tempo comum, né? Um antes da Quaresma e um depois da Páscoa. O primeiro é os primeiros acontecimentos da vida de Cristo e o segundo engloba toda a ação de Jesus no anúncio do Evangelho. Então é um tempo nós falávamos de chuva agora há pouco, né? Tempo de produzir. Justamente o verde simboliza esse tempo de crescimento. E é o tempo de a gente escutar e treinar na vivência da palavra de Deus. Ok, aí que o branco. O branco, esse é o tempo do Natal, né? O tempo de festa, o tempo da Páscoa. São tempos festivos. Tanto o branco como o dourado também. Pode-se usar a casula dourada ou a estola dourada também. Ah, tá. Aqui nós temos Essa uma daqui. casula Esse aqui dourada também. é para o Natal, é Sim, isso? para o Natal. O certo seria o branco, né? O tecido todo branco. Mas tá. ele dourado também é utilizado também no lugar do branco, né? Aí o branco representa, então, Sim, o tempo festivo. o tempo festivo. Sim. Então, se estiver usando
A estola branca Sim. é festa. É festa, é festa. Ok. Ô, gente, eu tô falando que é muito rico, a gente tinha muito mais para te mostrar. A gente trouxe aqui, né, o cálice, a gente trouxe as galhetas, enfim, para tentar, é galeta que chama, né? Sim. Os galetos, os vasos, né, o cálice, Pra o gente lavabo. te mostrar tudo isso, mas infelizmente não vai dar tempo. A gente volta de novo depois, em outra oportunidade, mostrando mais sobre essa beleza que é a nossa liturgia. O que importa para a gente hoje nesse programa é dizer para você, tudo na Santa Missa tem um significado muito importante para cada um de nós. E aí, a gente vai encerrando aqui, Karina, só para te falar um pouquinho rapidinho, o mais rápido que você puder. Ai, meu Deus, deixa eu tentar. Eu sou mulher. Então, eu já aproveito umas duas perguntas aqui. Ah lá, o Rodrigo, Rodrigo da Bahia, Teixeira de Freitas, ele pergunta se pode bater palmas no advento. E tem mais uma pergunta aqui da Ed de novo, se os salmos é obrigatório ser cantado nesse tempo de espera. E outra coisa com relação às músicas, né? Ontem mesmo a gente viu todo um diferencial, né, na liturgia, música sertaneja, né? E a gente percebe isso. Ontem foi uma celebração totalmente diferenciada, né? Mas tudo dentro da liturgia, não estava? Tudo certinho? Olha, eu não estava aqui ontem, mas pelo que eu participei percebi, da assim, missa. você participou, padre? Porque Então, às vezes a gente vê isso, né? Nas missas africanas, a gente percebe que é diferente. A gente percebe também, igual em Minas Gerais, tem muito moda de viola, né? Mas mesmo assim, né, tendo essa diferença, às vezes, e também é litúrgico, não é? Existe a questão da enculturação, Tá. da questão da liturgia. Porém, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, volto a falar aqui, de não desacralizar o que é sagrado. Se estava certo, se estava errado, eu não consigo dizer, eu não acompanhei. Mas pode acontecer essa diferença? Pode acontecer, porém, com sobriedade, né? Tá. Toda a liturgia, eu não posso fazer da liturgia aquilo bem entendo. Ok. A liturgia é algo sagrado. Eu não posso colocar na liturgia aquilo que eu quero colocar porque eu gostei. Então, é a mesma coisa com a música. Eu não posso colocar uma música só porque eu gosto, porque não tem a ver com a liturgia e eu desacralizo o que é sagrado. Eu não posso manchar o que é maculado, eu não posso imacular. Então, é um risco que a gente corre. É claro que tem a questão da enculturação e tudo mais, mas a enculturação é muito mais além do que a gente trazer alguns outros símbolos que não fazem parte da liturgia. A enculturação se diz a própria língua, os ritmos, né? Porque a gente poderia falar, a música universal da igreja é o canto gregoriano. Então, se a gente pudesse, em todas as celebrações teria que ter o canto gregoriano. Mas diz de uma cultura, diz de um estudo para saber cantar, porque senão a gente, ao invés de fazer bonito, a gente faz ficar feio e também não dá. Então, é um cuidado que tem que ter, não é mesmo, padre? Sim, sim. Então, Houve esse esforço, né? Na liturgia de ontem, nada saiu fora, assim, a não ser aquelas coisas que são específicas do sertanejo, né? Sim. São as únicas coisas, os elementos que entraram, né, fora do outro modo comum de celebrar. Mas foi muito bem sóbrio, sim, foi muito bem. Exatamente. Agora, quanto às perguntas que ele fez ali, em relação aos salmos. Os salmos, quando o Senhor fala entoai salmos e cânticos, o máximo é uma resposta de oração à primeira leitura. Então, a liturgia ela é sempre assim, é resposta do povo a uma palavra de Deus. Então, eu vou responder. Então, seria interessante que se cantasse todos os salmos. Se você não conseguir cantar o salmo inteiro, o refrão e reza as estrofes. Não é ler as estrofes, reze as estrofes. Não chega lá e dispara além das estrofes. Lê, aquilo ali é oração. Então, faça o salmo com muito zelo também. A outra pergunta, Rodrigo? Você podia bater palma no advento. Ah, tá. É uma questão. Não é quaresma o advento. Por mais que esteja no roxo, nós estamos na expectativa. Nós precisamos nos resguardar mais, baixar um pouco as guardas, se a gente puder falar, porque a grande festa é o Natal. Então, mais sobriedade possível. Pode bater palma? Pode bater palma, mas seria legal que você, na verdade, as palmas, elas vêm de uma cultura mais brasileira, mas poderia enxugar mais e fazer com que a celebração eucarística ela fosse um pouco mais sóbria também.
Ok. Olha, gente, tá vendo? Tem muito mais para ser tem falado. pergunta chegando, né? gente. Várias Muita perguntas coisa. chegando. Eu acho que a gente vai ter que voltar com esse assunto. Eu estou vendo aqui, né, Isso. sobre a mesa, documento. E documentos sobre a música litúrgica da CNBB são apenas documentos, não são diretrizes da música litúrgica que a CNBB preparou. São vários estudos sobre a música litúrgica no Brasil, mas também uma coisa que eu posso indicar também que está no Missal Romano e você pode encontrar também em documento instrução geral sobre o Missal Romano. Tem muita gente que tem muita ideologia, então eu mesmo posso estar falando sobre ideologias, mas onde você se baseia? Na igreja. A igreja tem muitos estudos, a igreja tem muito documento que pode te direcionar e falar, é por aqui, e aí você não vai errar. Tá certo, eu tenho que ir embora, todo mundo dando tchau aqui. Queria ficar falando mais sobre liturgia, mas a gente volta, viu? Sobre esse assunto. Olha só, quantas pessoas interessadas em fazer o certo. A gente também. Às vezes você em casa pode dizer, nossa, mas na liturgia da Canção Nova esses dias não foi tão legal não, viu? Mas a gente está se esforçando, você está vendo aí a Karina se preparando, estudando a cada vez mais, os nossos sacerdotes também se esforçando para fazer justamente aquilo que a Karina acabou de dizer, né? Aquilo que a igreja pede, não aquilo que a gente acha bonito, tá bom?